Resenha Futsal, oferecimento Zanetti, escritório contábil. Para contador, Zanetti, fotoarte, estudo fotográfico, serviços digitais, fotoarte você. Farma Brito, sua saúde na farma, 3565-2771. ILF Produções, tudo pode ser feito, basta você acreditar. Resenha Futsal. Eu me lembro de algo muito interessante no último jogo, Candão. O que o Marcelinho fez. Você tá lembrado dessa parte? Estava escrito na camisa dele embaixo, na camisa do São Miguel. Do time de sabão? É. Porque a torcida lá gritava, né? No Sim. ginásio lá. Ão, time de sabão. É A verdade. nossa quadra isso. Mas aí é o que eu falei antes, né? Cai por terra, porque tá se falando de uma partida que realmente houve um prejuízo, né? E isso é inegável. Eles não estavam preparados, nós sim, que a gente já conhecia. E o Breu já estava do lado da quadra. Tava ali, preparado. Sempre. Enfim, coisas de uma equipe que é profissional, que se preocupa com os detalhes, e a outra que não tem essa traquinagem, né? Essa malandragem para saber que, pô, uma final você ganha de várias formas. Tem que tomar os cuidados em todos os departamentos, seja arbitragem, seja uma quadra que pode estar lisa, ou uma chuva que pode acontecer, e daqui a pouco a maioria dos ginásios tem goteira, enfim, tem uma série de questões que envolvem uma final emocional, a parte física, estratégica, tudo conta na hora de decidir o título. E faltou esse cuidado, né? Então a gente não tem culpa nenhuma, nós fizemos nosso trabalho e fomos lá da mesma forma. Tivemos dois jogos muito difíceis lá, né? O ginásio sempre lotado, apoiando, mas maturidade, né? Aquela experiência, né? Casca de um time que é acostumado a decidir títulos. Isso aí pesou muito, né? Pesou bastante mesmo, apesar de ter um adversário forte do outro lado. Mas você pegou uns atletas que, cara, esse tipo de situação eu já passei várias vezes. Então é mais uma final. Uma equipe totalmente preparada para qualquer tipo de desafio. Candão, para nós encerrar essa parte, queria que você fizesse um resumo. Você hoje tem 6 títulos estaduais no Paraná. Série Ouro. 4 no São Miguel, 2 no Moarama. Depois você ainda passou pelo Maringá. Depois você chega, não sei a sequência ali, quando você chega em Joinville. Queria que você fizesse um apanhado da tua participação no futsal nesses últimos 30 anos. Né? Porque já vamos para 30. Não adianta tu querer falar que vamos parar por aí, não. Porque a gente fala assim, o tempo passou, realmente passou. Mas a história fica. Quem tem história é quem passou por tudo isso. É isso que a gente sempre fala. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dos títulos que você ganhou no Paraná, mais a tua trajetória em Santa Catarina, até chegar na Liga Nacional, para fazer um resumo para nós encerrar. Então, cara, eu devo muita coisa ao futsal, né? Muita coisa a São Miguel, foi o berço que tudo iniciou. No começo era só paixão, depois virou, né, por problemas também de situação pessoal, de ter que viver disso, enfim. Mas São Miguel me proporcionou tudo isso, então diretoria, cara, elencar nomes ali, cara, eu só posso falar de um nome que não está mais entre nós, né? Que era o Paulo Munhon, sabe? Sempre confiou muito. Mas toda a diretoria ali, você elenca vários, se eu for falar e deixar um fora, eu vou ficar até triste. Então eu prefiro enaltecer todos que fizeram parte da diretoria, desde 98 até 2004, foi meu último ano, muita gente boa me ajudou, cara. Assim, falando de lado pessoal, muita gente, imprensa, pá, assessoria, cara, muita gente me deu muita força, cara, me ajudaram demais e confiaram no trabalho, bicho, numa pessoa um cara que não tinha história antes na modalidade, né? Foi construída aqui e, cara, foi construída na melhor universidade do mundo que possa existir, porque era uma equipe que teve muitos desafios e muita coisa pra gente crescer junto ali, sabe? E depois foi só tocar. A sequência foi só seguir o que
tantos desafios que nós passamos aqui e que ficou aqui na minha mente e colocar em prática em outros lugares e, graças a Deus, foi coroada de, para mim, pessoalmente, de, claro que tem algumas coisas que eu não gostei, que eu gostaria de ter conquistado, mas ainda acredito que ainda tenho tempo e vou lutar para buscar alguns títulos que me faltam aí, que poderiam eu encerrar um dia minha carreira esportiva falando, cara, o que eu queria ganhar pessoalmente, né? Claro que ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, não existe isso em esporte coletivo, esquece. Mas tenho muito orgulho de tudo, né? Dos 6 títulos aqui do Paraná, dos 3 títulos de Santa Catarina, entre outros troféus importantes dessa trajetória. E o mais importante de tudo que o esporte me ensinou foi ser competitivo. Uma vez tendo isso dentro de ti, você vai ser em tudo na tua vida competitivo. E se você, na tua vida pessoal, profissional, sempre querer ser, não é que você quer ser o melhor, mas você quer ser sempre aquela pessoa que vai fazer o melhor que você, entregar o melhor que você pode, melhor que tem dentro de ti, em tudo que você for fazer. Você não admite fazer mais ou menos. Eu seja como pai, como marido, como avô, Não podemos esquecer dessa parte. não dá, como amigo, como empresa, né? Que depois eu acabei tendo a oportunidade de construir também. Em tudo que você for fazer, o esporte te dá. Eu tenho um amigo, cara, que é lá de Jaçara. Ele foi presidente, no tempo agora voltou a ser presidente, que é uma pessoa espetacular, espetacular, um cara fantástico, de uma visão, nossa, um cara proativo, uma pessoa de um caráter fora da curva. E ele tem várias formações acadêmicas. E ele fala, cara, eu tive oportunidade de fazer algumas faculdades, né, de estudar, de ter a parte teórica, mas nada se compara a estar no esporte de alto rendimento. Quer fazer NBA em qualquer segmento que tu queira se dar bem na vida, é só tu passar uns 2, 3, 5 anos na gestão de uma equipe de alto rendimento. Os desafios são totalmente... Aí você tem que ser gestor, tomar decisões, ser psicólogo, ser amigo, ser durão, ser tudo. Ser aquele cara o grupo olha para você e fala, amigão, com esse cara aí eu vou pra guerra. Esse não me deixa na mão. Ele vai me cobrar, ele vai fazer, tomar alguma postura que daqui a pouco vai me multar se for necessário, vai me, né, ser mais rigoroso comigo, vai ser mais forte numa cobrança, mas é aquele cara que se eu precisar 3 horas da manhã eu vou ligar pro celular dele, ele vai acordar, vai vir comigo, resolver meu problema, vai me levar no médico, vai, sabe? Isso é a função da gestão do esporte. Você tem que olhar o todo. Você está ali num sistema onde os problemas familiares do cara você tem que abraçar para ti. Porque às vezes o cara não está numa boa fase, não está rendendo, enfim, está com um problema extra-quadro que vai acabar, né? Acabar estendendo para o trabalho, não deveria, mas acontece. E aí você tem que fazer esse papel. Não é tão simples. Por isso que às vezes eu vejo muitas equipes, né, em vários lugares, que a direção se perde muito rápido, porque são maioria torcedores e não entendem que por trás do atleta tem o ser humano. Tem o ser humano que muitas vezes um abraço, Uma conversa, boa, né, pode evitar um desligamento, né, uma fase ruim do atleta, ele seja atleta, comissão técnica, todos, então a gente extra quadra,
Não é só contratar jogador. O dia a dia, a saúde mental do grupo, que hoje, mais do que era no passado, era mais o talento mesmo individual. Hoje o mental, ele faz muita diferença. Então um grupo saudável, né, mentalmente, ele consegue resultados inimagináveis. E outra coisa que eu sempre falo onde eu trabalho, nos grupos, tipo assim, faço comparações, cara. Ó, vamos jogar contra uma equipe X. Cara, não importa quem está do outro lado. Pode ser os atletas mais talentosos, né? Pode ser uma equipe que tenha jogadores tecnicamente em nível muito alto. A gente compete. A gente compete. Eu não, sempre digo, não tenho medo de jogar contra times bons, times de atletas com nome, etc. Eu tenho medo, entre aspas, medo, né? Eu sei da dificuldade e respeito muito times unidos. Isso sempre foi algo que eu procurei dentro das minhas equipes, ter esse espírito coletivo, né, bem impregnado dentro deles, sabe? Aquela entrega do começo ao fim, e olhando sempre pro coletivo. O coletivo ganha jogo, individualmente vai ter destaque normal, natural, mas é isso, cara. Essas são as lições que eu carrego do futsal. Competitividade. Bem, eu ia encerrar com essa, mas eu me lembrei de uma coisa que você falou das competições que você ganhou, você venceu, e é algo que é bom e triste, mas eu sou obrigado a falar sobre esse assunto. Você foi campeão de seleções pela seleção paranaense de futsal. E naquela seleção você tinha dois atletas de São Miguel de Iguaçu, Michael Sergel e um jovem que infelizmente não está mais aqui conosco, o Rolls. E por destino de Deus, ou o nome que quiserem dar, no dia do acidente do Robson dentro daquele ginásio, você estava lá também. Nós vamos falar do título que você venceu junto com eles na Seleção Paranaense de Futsal, que depois, inclusive, vocês receberam uma homenagem na Câmara de Vereadores de São Miguel do Iguaçu. Ah, pai, nem brinca, eu me arrepio de novo, cara. Falar de pessoas boas, nossa, saudade enorme, assim, sabe, de lembrar dessas pessoas, né? Falamos antes do Ângelo, da Jacira, né? Da importância deles pro futsal. E agora você remete no Robson. Menino fantástico, tá louco. Eu, assim, no dia que aconteceu, cara, foi um. Nossa, ele foi um lance muito idiota, sabe? Muito idiota. Ele foi cortar a trajetória da bola, foi um jogo, nós íamos jogar, eu tinha acabado de entrar no ginásio, fazia 2 minutos. Tava eu e o André, o capitão, que hoje é supervisor do Jack Crono, né? E aí ele foi dar o carrinho para cortar a trajetória e bem onde cruzava ali o negócio do basquete ali, aquela estrutura que é pesada, né? E cheio de ferro. Cara, do jeito que ele deu o carrinho, ele ficou, cara. Desespero, meu Deus. Nossa Senhora. Mas graças a Deus, assim, a lembrança com ele, né, nesse título aí. Do Bairro, que estava também no grupo ali, né, que nós ganhamos lá em São Paulo, representando o Paraná. Eu acho que não quero falar besteira, né, mas eu acho que o único título de campeão que o Paraná tem, seleção paranaense tem, tenho quase certeza disso, tá? Não vou falar 100%, porque depois disso participaram de outras, mas não lembro de ter ganho. Você pode entrar hoje na sala do presidente da federação, agora é o Anos, só se ele tirou o quadro, mas tem um quadro lá dessa equipe lá, né? Campeã brasileira. E o Robson, falecido Robson, fez parte desse grupo, jogou bastante, ajudou muito, né? A participação do Mike foi menor, né? Que tinha o Jean, goleiro, que estava numa fase muito boa, mas o Mike também contribuiu bastante. E, porra, aí tem
parte do reconhecimento da Câmara de Vereadores através do projeto teu, acho, né? Acho não ter Só foi um certeza. vereador, eu pedi para o vereador na época. Mas E o vereador fez o fosse com a projeto. tua participação, certamente os 3 representantes aqui né, da cidade que conquistaram o título de relevância nacional, talvez não tenha sido. Então, tem essa gratidão também, né, por esse reconhecimento aí. Talvez seja um dos principais. E a gente sabe que trabalhar no esporte de alto rendimento tem altos e baixos, enfim. E alguns gostam do trabalho, outros não. Mas quando tem algo relevante e a gente recebe uma homenagem daquela, a única que eu recebi até hoje, e já passei em vários lugares, é marcante ter até hoje guardado lá em casa o troféu. E muita gratidão por isso. Obrigado pelo tempo, obrigado por tudo. Você fez uma pequena viagem hoje ainda ali no Paraguai, mas obrigado, de coração. Agradeço. A próxima, logo nós teremos a nossa próxima. Vai ter mais comemoração daqui a pouco. E tem o título de 2002 depois para a gente comemorar. Por enquanto, esse ano vamos comemorar, né, o tricampeonato. Afinal de contas, campeonato não faltou para nós Isso comemorar. mesmo. Eles falam, quem tem história conta, né? Isso aí não é ser, né, arrogante nem nada, mas É a realidade. é um orgulho ter feito parte, né, da história do Cavalo Verona. Né? A cidade que eu cresci, não nasci, mas eu cresci, me criei aqui, tenho muito orgulho, muita paixão pela cidade. E até hoje, os jogos da equipe eu assisto. Quando eu tenho oportunidade de tá jogando, eu assisto, porque não tem. Onde tudo começou, Emanuel, a paixão. Então, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando, né, da Cavaco Verona. E agradecer todos que fizeram parte da história, todos que contribuíram para que essa equipe vencedora, né, e que deu orgulho não apenas para a cidade de São Miguel do Iguaçu, para o estado do Paraná. Né, eu acabei de relatar uma pessoa de Curitiba, assim, falando da importância do São Miguel na história do futsal, de quanto eles têm orgulho. Então, essas pessoas que estiveram aqui, para não citar nome, porque, cara, é extensa a lista e qualquer pessoa importante que ajudou, contribuir, ficar fora seria injusto da minha parte. Então eu queria agradecer a todos, agradecer a cidade, agradecer a quem investiu, né, que acreditou, né, que confiou no trabalho que foi realizado na época, patrocinador, poder público, enfim, e pessoas. E sem essas pessoas envolvidas, sem elas dedicarem o tempo delas, a maioria não recebiam absolutamente nada. Elas faziam de coração mesmo, abnegadas, porque queriam ver o esporte da cidade no mais alto nível e fazer parte dessa turma aí, dessa seleção de pessoas que tiveram envolvidas aí. Para mim é um motivo de orgulho e gratidão eterna. Obrigado, Tadão. Pessoal, é o seguinte, essa entrevista do Tadão no canal de esportes, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Nosso pessoal da edição e tudo mais vai dividir isso aqui em 3 partes, porque se fosse para nós continuar aqui, nós ia até quando mesmo? Conforme tu vai perguntando, eu vou falando e... Pois é, afinal de contas, história não falta. Então, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, nem que seja lá, perto da areia. Bora. A gente vai fazer lá. Convite. Então, nós vamos fazer lá. O Edson Amador está aqui do lado, mas vou lembrar o seguinte, o Edson Amador também está devendo de ir lá naquele lugar perto da areia, né? Então, uma hora dessa nós vamos gravar lá. Promete, né? Tô esperando. Obrigado.